Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, estamos mais uma vez no programa A Serviço do Reino e no canal Pastor Paulo César Oliveira para trazermos uma mensagem de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo para todos nós. Dentro do contexto da mensagem de hoje, eu quero direcionar você para que você possa definir dentro do teu entendimento qual é o Deus que você serve. Quem é o teu Deus? Onde é que está a tua confiança, a tua garantia? E quais são os caminhos que impedem você de conhecer o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o arquiteto do universo, o Pai da eternidade, o maior dos maiorais. E lógico que eu só vou trazer essas informações reveladas pelo Espírito Santo através das Sagradas Escrituras. Não tem nada mais que possa aproximar você da verdade do que a Bíblia Sagrada, do que a Palavra de Deus, do conhecimento da Palavra. Não é doutrinas e não é fábulas, não é costumes e nem crenças, e também não é religião. É sim o entendimento de que você foi criado pelo único Deus e não há outro Deus além dele. Vamos meditar na palavra que está em Josué, capítulo 24, versículo 15 em diante, falando, capítulo 24 de Josué, trazendo para vocês versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servis. Aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam no rio, aos deuses dos amorreus, cujo a terra habitais, porém eu e minha família serviremos ao Senhor, disse Josué. Aleluia. No versículo 16, então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixamos o Senhor para que servimos outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, e é Ele que nos fez subir nós e nossos pais da terra do Egito, da casa de servidão. E é Deus, o Senhor, que tem feito grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou durante todo o caminho que andamos, entre os povos, pelo caminho por onde passamos. O Senhor expulsou diante de todos nós esses povos, até os amorreus, morador da terra. Também nós serviremos, portanto, o Senhor nosso Deus. Mas Josué tomou a palavra e disse: então disse Josué ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto Deus é santo, é Deus zeloso, e não vai perdoar vossas transgressões, nem vossos pecados. Se deixardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então ele tornará-vos e fará mal, vos consumirá, e depois de ter feito isto, então Josué disse a este povo, e o povo disse: não, nós vamos servir ao Senhor. Afirmou: nós iremos servir ao Senhor teu Deus, Josué. E no versículo 22 de Josué 24 diz: e Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo, de que escolheste o Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas, sim. E a partir deste momento, Josué abençoou o povo, servindo ao verdadeiro, eterno e único Criador. Por que aconteceu esta discussão entre o povo de Israel? Tão logo tinha saído de quase 40 anos de caminhada no deserto. Porque havia divisões, porque havia crenças, porque havia doutrinas, porque havia costumes. Mas Josué foi enfático em dizer: eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Se você quer servir, você serve quem você quiser. Esta é a lei do livre-arbítrio. Mas porém, como profeta de Deus nessa terra, escolhido por Ele, não por mim, estou aqui para ser boca de Deus através das leituras da Bíblia Sagrada, para dizer para você que não há outro Deus. Não existe outro Deus. Aleluia. Além dele. E isto vem desde Gênesis.
desde o haja luz. A Bíblia começa com a criação da terra. O sacrifício do nosso Deus Pai Todo-Poderoso foi criar um ambiente agradável para nós seres humanos vivermos em paz e harmonia. Ele criou Adão com as suas digitais e do barro soprou nas suas narinas e deu sopro de vida. E da costela de Adão ele retirou a sua companheira ajudadora, a mulher. Quem fez isso? Foi Deus. E que Deus é esse? O Criador de todas as coisas. O Eterno. O poderoso eu sou. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Deus de Elias, de Eliseu. O Deus de Jó e de Ló. O Deus de Davi, de Salomão. O Deus poderoso de Isaías, de Jeremias, de Samuel, de Daniel, de Ezequiel. O mesmo Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que enviou seu Filho amado para nos resgatar de uma aliança de pecado. Você, infelizmente, eu, infelizmente, pelas crenças, pelos costumes dos nossos antepassados, haviam isso numa localidade, havia uma gruta, havia uma nascente, havia uma bênção de uma água pura, fresca. Lá levaram uma estátua e deram nome para aquela bica, para aquela fonte d'água, de um tal, e aí o povo começou a levar lá pedidos. Subiram a montanha e lá criaram um Deus. Como fala em Isaías 44, tiraram a lenha do mato, fizeram o cozido do tição que sobrou no fogo, rasparam e fizeram uma imagem e tornaram esse pedaço de madeira Deus. Preste atenção no que fala a palavra. Os objetos usados por Moisés e Arão, que estavam na Arca da Aliança, foram colocados na Arca da Aliança, mas não se tornaram Deus. Nem a vara de Arão, nem as tábuas de Moisés e nem o pão do maná que caiu do céu. Não se tornaram Deus. A Arca da Aliança não se tornou Deus. Está entendendo? Porque ele é imutável. Ele é Deus invisível. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus presente em todo tempo, em todo instante, em todo lugar. Ele é Deus Espírito. João 4, 24. Ora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. Porque Deus é Espírito. E este é o Deus que conduziu aquele povo no deserto. Josué está dizendo para você que está acompanhando essa mensagem, você precisa saber a verdade. Que Deus você serve, meu irmão? A que Deus você está se prostrando? Jesus também na terra foi levado a ser tentado por Satanás para se prostrar diante de um falso Deus. Quem que ofereceu para Jesus os reinos da terra? Foi Satanás, para que ele se prostrasse diante dele. Ele disse, não, somente ao Senhor meu Deus irei prestar culto. Você tem um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus cheio de misericórdia, mas você está incapacitado por falta de conhecimento. E a Bíblia diz que o povo sofre por falta de conhecimento. Você não está alcançando bênção porque você está pedindo para madeira, você está pedindo para peça criada por mão dos homens. Você tem que pedir para o Deus que criou o homem, não para o Deus que o homem criou. Você está entendendo, irmão? Eu estou tentando ser simples na fala para você entender. Eu posso fazer desta caneta um desenho, colocar no altar e me prostrar diante dela, mas não vai ter efeito nenhum na minha vida espiritual, na minha vida física, na minha vida material, nada. Não vai ter. Mas se eu somente gemer em gemidos inexprimíveis na presença do Altíssimo, se eu somente me calar, se eu somente chorar, fechar os meus olhos, ficar no silêncio, Ele sonda todas as coisas, porque Ele sabe de todas as coisas, porque Ele sabe que eu estou me prostrando diante dEle. Por isso Paulo disse, por esta causa eu me coloco de joelho. Em gemido inexprimíveis, Romanos 8, 26, o teu espírito fala com Deus. O que está faltando para mim e para você é fazer o nosso espírito se conectar com o Espírito de Deus, é estar na presença, na habitação do Deus eterno,
do Pai poderoso. É deixar de ficar acreditando em modas, no diz que me diz, que naquilo e naquilo. Está escrito, segue. Não está escrito, salta fora. Não está escrito, salta fora. Há interesse. Não está escrito, há interesse. Interesse mundano. E o mundo jaz do maligno. Você sabe disso. Agora, se você quer viver na paz da eternidade, confia no teu Deus. Dorme e confia. Deitarás e terá um sono profundo, reparador do justo. Se prostrará diante do seu Deus em secreto. Mateus 6,6. Ele vai te ouvir no secreto e vai te honrar publicamente. Você vai ser luz no mundo e sal na terra. As pessoas vão olhar e vão admirar você. Mas que segurança, que domínio próprio, que felicidade, que alegria, que bem-estar. Como é bom ficar na companhia dessa pessoa. Como é bom ouvir essa pessoa. Em toda situação, frio ou quente, ele está sorrindo. Em toda situação, com dinheiro ou sem dinheiro, ele está tranquilo. Nada abala. Por quê? Porque a paz que o mundo não dá, ele te dá. E essa paz tem nome, Espírito Santo. Ele mora em você. Mas o Espírito Santo de Deus mora e habita e age naquele que tem Deus como Pai dos Espíritos. E Ele é Pai de todos os Espíritos. E Ele é o Espírito poderoso. Você passa por dificuldade, você passa por luta e vai buscar solução aonde? Aonde você está depositando a tua fé? Você acha que adianta você subir 200, 400 degraus de escada de joelho? Tu acha que vai mudar alguma coisa? Ele não quer sacrifício não, irmão. Ele quer obediência. Ele é habitação. Mas eu estou subindo as escadarias, eu fiz para pagar. Você está colocando ele para se prostrar de joelho e sofrer na estrada? Não. Ele não quer sacrifício, ele quer obediência. Ao invés de você subir essa escadaria sofrendo, calejando o teu joelho, vai visitar o órfão e leva uma cesta básica. Vai visitar a viúva e socorre ela. Vai no hospital e faz uma oração para o povo que está enfermo, por cura e por libertação, que foi para isso que ele deu o Espírito Santo. Ele colocou o Espírito Santo em você, não foi para você subir escada de joelho, não foi para você andar, fazer caminhada sozinho, solitário. Ele fez para você ir ao encontro daqueles que estão doentes. Foi para isso que Jesus veio, foi para isso que ele nos deu o Espírito Santo. Você acha que você faz um sacrifício grande em ir para a igreja uma vez na semana, ou duas, ou ficar uma hora no culto, ou duas? Você acha que você faz muito sacrifício? Preste atenção na oferta que Deus deu. Deus fez, primeiro o quê? Ele fez a terra e nos deu para habitar. Ele cobrou aluguel? Ele vendeu? Tem escritura? Não, ele deu. Deu para Adão e para Eva. É tudo de vocês. Só não mexe naquela árvore lá, não come lá. O resto é tudo de vocês. Ele deu o melhor. Ele fez nós, a imagem e semelhança. Ele não pegou um exemplo. Ele fez a imagem dele e semelhança. Deu o espírito dele. O que nós fizemos? Estamos no pecado, desobedecemos. Mesmo assim, Deus voltou a ofertar para o homem. Ele deu o seu filho amado. Olha a oferta que ele deu, o único filho. Ele entregou por amor a nós. João 3,16, por amor a nós, ele deu o seu filho amado. Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar. Deus deu o filho deu para nós a oferta, a vida, o sangue. Olha o que o Espírito está revelando aqui. O nosso Deus é este. Deu sangue, para que eu e você tivesse acesso à nova aliança e estamos assentados com Deus, com Jesus Cristo, à destra de Deus Pai. Efésios 2:6. E o Espírito Santo, o que deu? Ele saiu do céu e veio morar dentro de nós. Olha a oferta do Espírito Santo, habitar em mim e habitar em você. Aí você faz Deus, que habita em você, se prostrar diante de imagem, diante de fita, diante de vela, diante de qualquer coisa criada pelo homem e não criado por aquele que criou o homem. Aí você quer agradar a Deus? Me desculpa. Se você lê a Bíblia, Êxodo 20, versículo 3, Deus disse para Moisés: não fará para ti imagem de escultura alguma do que há no céu, na terra e nem debaixo da terra, porque eu sou o único Deus. Eu sou o Deus Criador. Eu sou o que sou. E Moisés disse: mas o que eu vou falar para o faraó? Como é que eu vou chegar lá? Diz que eu sou, te enviou. E eu sou o que sou. É esse Deus que nós servimos. E dentro do contexto da Bíblia, se você ler o Salmo 115, do versículo 4 em diante, você vai ver do que nós estamos falando.
Do que Deus que nós falamos, do Deus que opera, não do Deus que fica, não se move, não caminha, não anda, não fala, não respira, não chora, não tem sentimento, não tem nada. E se você ler a Bíblia e for lá em Isaías 45, você vai encontrar uma passagem muito interessante. Isaías 45, olha o que diz a Bíblia aqui. Isaías 45. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Isaías 45, 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. E fiz o homem com as minhas mãos. Estenderam-se dos céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Aí você, com a ordem de Deus e com a sua desobediência, Isaías 44, vai lá fazer uma imagem. Isaías 44, 10. Quem forma um Deus e funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus companheiros ficarão confundidos, pois os mesmos artifícios não passam de homens. Ajuntam-se todos, lavam-se, assombrecerão e serão juntamente confundidos. O ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, com a fome, com o martelo, lavra na força do seu braço e forma uma espécie. E o povo se prostra diante dessa espécie, por falta de conhecimento. Não tem outro Deus. Irmãos, leia Isaías 44, soberania de Deus sobre a vaidade dos ídolos. Leia. Se você ler a Bíblia, você não vai sofrer. Você vai conhecer a verdade. Mas você precisa ler a Bíblia. O que diz Isaías 45, 5, pastor? Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Não há outro Deus além de mim. Te cingirei ainda que tu não me conheças. Eu te conheço. Aleluia. Você está entendendo? Você vai lutar até quando? Você vai relutar até quando? Você vai sofrer até quando? Até ficar em cima de uma cama, amordaçado, sem poder falar? Somente gesticulando? Você vai ficar relutando até quando? Até ver desfinhar a tua vida? A passar teus anos na tua velhice, sem empréstimo algum? E Ele tem misericórdia para te receber. Mas seja você sábio e tome uma decisão hoje. Sirva o verdadeiro Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem todo o poder, toda a graça. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Quando abriram a arca, a vara de Arão estava florescendo, porque Ele é Deus de vida. Ele quer que você floresça para a vida e saia hoje da incredulidade, da idolatria, da mentira, da crença, da religião, da placa da igreja. Ele quer que você diga assim: eu sou de Cristo Jesus. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Jesus Cristo é Deus na terra. O Deus do céu veio na terra e habitou entre nós. E nos deu um presente. Ele diz em João 14, 26, eu vou, mas enviarei o Consolador. Não deixarei vocês sozinhos. E o Espírito Santo está aqui. Agora imagine só, você pai e você mãe. O teu filho se prostrar diante de uma outra mulher, de outro homem, chamando de pai e mãe. Como é que ficaria teu coração? Só para te resumir. Você criou o teu filho, educou o teu filho, levou para a escola teu filho, preparou o teu filho, deu tudo para ele. Ele é um filho ingrato, ele virou as costas para você e ele chama uma outra mulher de mãe que não amamentou ele, não trocou as fraldas dele. Ele chama um outro homem de pai que não sustentou ele, que não cuidou dele, que não tem o registro. Você ia gostar? Você ia se agradar de que teu filho virasse as costas para você? Assim é você, filho pródigo, que virou as costas para Deus. Assim é você que está debaixo da religião, da incredulidade, da doutrina, das fábulas criadas por homem. Vai ler a Bíblia, vai conhecer a palavra. E conhecereis a verdade e será liberta por ela. João 8, 32. Sei que essa mensagem não agrada a muitos, mas também não estou preocupado, porque eu não estou aqui para agradar o homem, mas para agradar aquele que criou o homem. Fuja das falsas doutrinas e venha para o reino de Deus, porque o reino de Deus é chegado nessa terra. O reino de Deus está nessa terra com o Espírito Santo. Que Jesus te abençoe grandemente. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não tem outro caminho para chegar ao Pai. Ou seja,
Nós somos da mesma família, filhos do mesmo Deus. Basta apenas obedecer e crer e ser feliz. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima mensagem no canal Pastor Paulo César Oliveira. Se sentir no coração, se inscreve no canal, dá o seu like, aciona o sininho e nos ajude a evangelizar. Isso é evangelho, isso é Bíblia, não é religião. Não sou contra nada das crenças de quem tem, não tem, não vou lá, não. É uma posição, é uma decisão. Você tem um livre-arbítrio. Se você quiser ficar adorando imagem, agora se você quiser adorar o verdadeiro Criador, conheça a verdade e seja liberto por ela. Graça e paz, até a próxima mensagem.